A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Adriano, estamos aqui novamente para comentar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, nesse terceiro trimestre de 2021, aonde estamos aprendendo sobre os reis de Israel, os reis de Judá, aonde a palavra do Senhor tem tanto nos ensinado. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11, que tem por título O Reinado de Ezequias. Nós estamos vindo aí de duas lições, aonde os reis de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Na última lição vimos o cativeiro de Israel, o povo sendo levado cativo. E nessa lição nós vamos ver um rei bom, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias teve um seu reinado próspero, um reinado abençoado, porque ele teve no seu coração a vontade, o desejo, e assim serviu o Senhor, fez grandes reformas ali no seu reinado. Ele celebrou a Páscoa como nunca antes havia celebrado, uma grande festa, trouxe um grande avivamento ali para o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que depois desses dias, depois desses acontecimentos, veio uma grande luta, uma grande batalha. O rei Senaqueribe, ele agora tenta invadir a Israel, invadir a Judá. E a Bíblia vai nos ensinar através desse rei como ele conquistou algumas grandes batalhas na sua vida pessoal, no seu reinado, orando e buscando e confiando no Senhor. O livro de Crônicas, ele vai nos dizer no capítulo 32, 2 Crônicas, capítulo 32, ele vai nos dizer que depois dessas coisas, então depois que tudo que Ezequias havia realizado ali em Judá, havia realizado ali no seu reinado, depois de todas as reformas, agora o rei Senaqueribe vem querer invadir as suas terras. E é interessante, nesse capítulo 32 de 2 Crônicas, que o rei então ele pega conselhos com os príncipes e eles decidem ali tampar as fontes que haviam naquela cidade. Olha que interessante. Tampando as fontes que haviam ali. O exército do inimigo estava vindo. E por mais que eles tivessem ali alimento, água, chegaria um tempo que eles não tinham mais consigo água para estar sobrevivendo. E por certo eles estariam então ali bebendo das águas dos rios, das fontes que haviam ali em volta da cidade de Jerusalém. E Ezequias tem essa atitude de tampar ali as fontes. Então ele não quis alimentar e não quis dar força para o seu inimigo. Olha como isso nos fala, como fala essa palavra comigo. Tampando as fontes do nosso inimigo. Isso trazendo para os nossos dias, né? Nós devemos tampar todas as fontes que alimenta e que fortalece o inimigo assim de nossas almas. Muitas das vezes nós estamos alimentando o nosso inimigo. Fontes na nossa vida, na nossa casa, que estão ali abertas, tem sido assim uma forma de o nosso inimigo fortalecer em nós, na nossa casa, na nossa família, chegando ao ponto de nós não termos mais como lutar contra ele, porque ele se tornou mais poderoso do que nós. Então Ezequias, ele tem esse conselho, tem essa atitude, ele tampa ali as fontes, em meio de toda aquela blasfêmia, em meio de todas aquelas palavras que eles ali estavam falando e afrontando o Deus de Israel, falando que o rei da Síria era muito forte e poderoso, e insultando o rei de Israel. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias, ele traz uma palavra de fortalecimento para o povo. Ele vai dizer que lá fora estava o braço de carne, mas aqui dentro
estava o Senhor Todo-Poderoso. Olha que interessante que ele vai dizer no versículo de número 7 do capítulo 32. Esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele é maior do que toda e qualquer luta, dificuldade, problema a qual se nós íamos enfrentar. E a Bíblia vai dizer então que esse rei, ele ora, ele chama Isaías, Isaías ora, Isaías traz ali uma palavra de conforto para o rei, para todo ali os seus súbitos, e ali envia uma palavra de Deus para eles, e ali aquele exército começa a retornar, né? Deus mandou um vento contra aqueles reis, uma guerra se levantou, e aquele exército começa a bater em retirada. E mesmo esse exército vendo aquela situação, eles voltam ali a estar afrontando ao Deus de Israel. Olha a oportunidade que Deus deu. Eles foram ali, afrontaram a Deus. Deus levantou Isaías, falou com eles que eles iriam voltar. E ali entra uma dificuldade, eles têm que batalhar em outro lugar. E antes de voltar, eles enviam carta novamente para Judá, para o rei Ezequias, afrontando o Deus de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que então Ezequias ora novamente ao Senhor, apresenta a Deus aquela carta, mostra para Deus toda aquela blasfêmia, e a Bíblia vai dizer que Deus então ouviu a oração de Ezequias. Enquanto ele, Isaías, estava orando, Deus foi e enviou um anjo. E o anjo do Senhor foi ali e matou todo aquele exército que estava ali naquele acampamento. A nossa oração, ela tem muita valia. O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. E nessa história aqui, nesse rei Ezequias, nesta lição que nós vamos aprender nesse momento, nós vamos ver isso, um Deus que responde às nossas orações. O rei Ezequias agora, a Bíblia vai dizer que ele é acometido com uma enfermidade que era para a morte. Ali Isaías se apresenta perante dele, fala ali a palavra do Senhor que ele iria morrer com aquela enfermidade, que era para consertar ali, pôr a sua casa em ordem, e sai. No mesmo momento, esse rei que tinha intimidade com Deus, que fez tantas reformas para o Senhor, restaurou o altar, restaurou o culto a Deus, fez uma festa maravilhosa da Páscoa, trazendo um grande avivamento. Ele agora bota a cara no pó, a cara na parede, chora na presença do Senhor, e aquela oração chega até o trono da graça, o trono de Deus. No mesmo momento, Deus fala para Isaías: volta lá, Isaías, porque eu vou acrescentar os anos de vida para o meu servo, porque eu ouvi a sua oração. Eu quero te convidar, dentro desta lição, neste momento, a você confiar no Deus. Seja qual for a dificuldade, o gigante que tem se levantado, o exército que tem afrontado, ore ao Senhor, confie no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que a Bíblia fala que os teus ouvidos estão atentos à nossa oração. E Ele responde. Não há oração que Deus não responde. Todas as orações são respondidas por Deus. Mas há 3 respostas para as nossas orações. Deus pode falar sim, Ele vem e responde e conceda aquilo que nós estamos pedindo. Deus pode falar sim, eu vou conceder, mas espera. Aí é o tempo trabalhar de Deus. Deus vai realizar na nossa vida, mas não é naquele tempo. Vai ser necessário nós passarmos mais um pouco por aquela dificuldade, aquela tribulação, para aproximarmos mais de Deus, porque Deus vai ter um propósito naquilo e depois Deus vai estar respondendo e nos concedendo. E outra resposta de Deus para as nossas orações é o não. O não de Deus é uma resposta de Deus para a nossa oração. E você pode ter certeza que o não de Deus
é um livramento de Deus para nossas vidas e é o melhor que Deus tem para nós. Porque o nosso Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe muito mais do que nós mesmos, o que é melhor para as nossas vidas. Amém? Então, essa lição nós vamos estar estudando nesse momento, lição de número 11, o reinado de Ezequias. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva aí no nosso canal, compartilhe os vídeos, as aulas anteriores, para que mais pessoas venham ser alcançadas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante para nós o seu comentário. Esteja aí ligadinho que todas as semanas nós vamos estar assim gravando uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, para que esta palavra ela venha ser bênção para a sua vida, venha ser bênção para você, venha ser bênção de Deus para nós. Amém? O nosso texto áureo está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, que nos diz: o Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Leitura bíblica em classe, 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 3, versículo 13, versículo 28, 29, capítulo 19, versículo 1 ao 5, versículo 15, versículo 16, versículo 20 e o versículo 21. Nos diz assim: sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor: assim diz o Senhor, não temais as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedisse acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por trás de ti. O objetivo geral da nossa lição é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. O objetivo específico são 3. O primeiro é apresentar o íntegro reinado de Ezequias. O segundo é sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E o terceiro é registrar o fim deste rei, do rei da Síria, Senaqueribe. Então vamos para o nosso comentário
da nossa lição. A introdução vai nos dizer que o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto, na adoração a Deus, a partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Então esse foi o reinado, de Ezequias. Foi um reinado, um dos melhores que teve ali em Israel, um dos melhores que teve ali em Judá, pelo fato deste rei Ezequias ter no seu coração assim esse desejo, esta vontade de servir a Deus e assim fazer o que era reto aos olhos do Senhor, fazendo assim grandes reformas ali para com a nação, restaurando o culto, consagrando as coisas santas ao Senhor, restabelecendo as turmas do sacerdote. Ele fez grandes ali reformas, e essas reformas, ela trouxe assim um grande avivamento. O povo destruiu todos os deuses, os altos, cortaram ali todas as idolatrias que havia ali dentro do povo, fazendo com que toda aquela nação agora viesse estar a servir um único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, sendo um reino assim justo, próspero, abençoado perante o Senhor, um tempo a qual a nação de Israel pôde desfrutar de uma comunhão muito grande com o Deus vivo, que vai falar sobre o justo reinado de Ezequias. Então foi um reinado justo, porque ele temeu ao Senhor, ele temia aos mandamentos do Senhor. A parte 1, um rei reformista. Então no livro de Crônicas está registrado a partir do capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31, você vai ver ali todas as reformas que o rei, então, Ezequias, ele fez ali para com Israel. Foi um rei reformista, ele reestabeleceu, então, muitas coisas que estavam ali esquecidas naquele reinado, que estavam esquecidas ali perante o povo de Deus, que eles já haviam assim abandonado, deixado de fazer, deixado de adorar e de agradar o Deus vivo e verdadeiro. E esse rei, então, Ezequias, que tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus, ele trouxe então a partir do seu reinado todas essas reformas, trazendo assim um grande, mas um grande mesmo, avivamento ali para o povo naqueles dias. Então ele propôs uma nova aliança com Deus, chamando ali todos os sacerdotes, reunindo ali todos os levitas, para que todos, em comum acordo, viessem assim estar prestando uma adoração verdadeira, única ao Deus vivo de Israel. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer a oferta, o sacrifício, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Então foram muitas reformas ali que ele trouxe durante o seu reinado, que beneficiou assim a ele, beneficiou o seu reinado, beneficiou toda a nação, alegrou assim a Deus o coração do Senhor, porque eles estavam fazendo conforme estava escrito na lei de Moisés, conforme o Senhor deixou registrado que o povo assim viesse estar fazendo. Na parte 2, vai nos falar sobre a purificação dos lugares sagrados. Então a purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Então ele juntou ali, começou a consagrar, a purificar
todos os lugares que eram assim sagrados. Apresentar ali aquele lugar para Deus, consagrar ali aquele lugar para Deus, para que assim naquele lugar, tudo que fosse acontecer ali seria para adoração, glorificação do nome do nosso Senhor. Na parte 3, a adoração nacional. Então agora ele convida, depois que ele faz todas as reformas, ele convida toda a nação agora para ter assim uma adoração única, todo o povo louvando e exaltando o nome do Senhor. A fim de estabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para entrarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação se prostraram diante do Senhor. Então, num momento assim de muita adoração, um momento de sacrifício, um momento de reconciliação, de perdão de pecados, eles se prostraram ali em uma atitude de humilhação, reconhecendo o Senhor como o único Deus, e foi assim uma atitude memorável perante ao Senhor, toda a congregação ali prostrada perante ao Deus vivo. Então uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Então, além da reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Então, uma festa tão tradicional para o povo de Deus, tão importante para o povo de Deus, que tinha uma representação para eles tão forte, que já havia sido esquecida por longo tempo. E este rei agora, depois que ele junta todo o povo, restabelece, reforma muitas coisas, ele convida todos a adorar o Senhor e a festejar a Páscoa. A Bíblia, ela vai relatar que foi uma festa assim memorável, que agradou aos olhos do Senhor, como muito tempo não havia, da forma que foi prestada, da reverência que foi prestada ali perante o Senhor, com tanta assim santidade, adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Então houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para casa o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Então essas reformas, a festa, esse ajuntamento, esse momento ali trouxe um impacto tão grande para aquela nação que ao retornarem para suas casas, a Bíblia vai dizer que eles quebram ali todos os deuses que eles tinham, eles rompem ali com a idolatria, quebram ali todas as estátuas e começam então assim a celebrar, a louvar e a servir somente ao Deus único e verdadeiro. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Então você que me ouve, que é um líder, um pastor, está aí na frente de uma igreja, de uma congregação, de um campo, Deus ainda nos levanta, Deus ainda levanta líderes, para trazer assim uma grande reforma espiritual, e através de um trabalho aí na sua igreja, Deus faz um impacto tão grande aí no meio de vocês, trazendo um avivamento tão grande, que ao terminar assim esse culto, muitas pessoas assim saem transformadas pelo poder de Deus, porque somente o poder de Deus, ele pode mudar a vida das pessoas, transformar a vida, mudar o caminho, o caráter, mudar a atitude, romper aí com o pecado, com a idolatria e fazer com que a pessoa ela possa viver em novidade de vida. Deus conta com você, Deus conta comigo, conosco,
para que em nosso tempo, também um tempo tão difícil, corrompido, a qual estamos vivendo, nós venhamos fazer uma grande reforma espiritual, voltando, trazendo o povo para consagrar, para orar, para buscar sua face. Isso agrada a Deus. Deus se levanta e derrama assim a sua glória, a sua graça sobre o seu povo. Amém? Se esta aula já tem edificado a sua vida, se você já tem sido alcançado através dessa lição, deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva no nosso canal, encaminhe esse vídeo para que mais pessoas também venham ser impactadas com a palavra de Deus. Vamos para o tópico 2 da nossa lição, que vai nos falar sobre Senaqueribe invade Judá. A parte 1 vai nos dizer sobre as ameaças de Senaqueribe. Então Senaqueribe ali para perante aquela cidade, perante Jerusalém, e começa a afrontar, começa ali a fazer ameaças. A Bíblia ela vai dizer que Rabsaque, ele entra ali perante aqueles homens que o rei havia enviado e começa a falar em judaico, começa a falar para todos que estavam no muros da cidade pudessem ouvir, e começa a exaltar o rei da Síria, começa a exaltar Senaqueribe e começa a blasfemar contra o Deus único e verdadeiro, colocando assim o rei da Síria, colocando assim Senaqueribe bem acima do Deus de Judá, bem acima do Deus de Ezequias, confiando assim no seu exército, confiando nos seus carros, confiando nos cavaleiros, confiando na força e no braço humano, porque eles não tinham conhecimento do verdadeiro Deus, ao Deus a qual Ezequias servia, ao Deus a qual aquela nação ali estava servindo. Então, durante o seu reinado, o rei da Síria havia conquistado muitos povos, conquistado muitas cidades, conquistado muitos reinos, tornando assim forte, tornando assim poderoso, e ele achou que da mesma forma que ele havia conquistado ali aqueles outros povos, cada povo com Deus a qual servia, a qual adorava, ele também poderia estar invadindo Judá e colocando Judá sobre a sua servidão, não conhecendo o Deus a qual cuidava da sua nação. Então, durante o acerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou com grande estratégia intimista e difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza do seu Deus. Todas essas injúrias foram pronunciadas para que assim todos pudessem ouvir e entender e temer, usando assim uma estratégia de intimidação, uma estratégia de difamação, uma estratégia de afrontamento, para que através daquelas palavras pudesse assim trazer temor e medo para o rei, para toda aquela nação, e espalhasse ali entre o povo um grande medo do rei Senaqueribe, do rei da Síria, para que assim eles pudessem estar se entregando e assim pudesse estar fazendo conforme o rei estava querendo. Vamos para a parte 2, que vai nos dizer sobre o temor do rei Ezequias. Então toda aquela blasfêmia, toda aquela intimidação, todas aquelas ameaças trouxe assim para o rei Ezequias um medo, e esse medo se espalhou, por todos os seus súbitos, por toda aquela cidade, fazendo com que o rei rasgasse as suas vestes e levasse assim até Isaías aquela causa, aquela situação. A palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão poderosa do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Então, a presença de Deus, olha que interessante aqui,
aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problema. Jesus, ele já nos ensinou isso. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, depois me segue. E ele também vai dizer, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus venceu para que nós também venhamos vencer. Nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade na nossa caminhada, mesmo sendo fiéis, obedientes ao Senhor, vamos passar por problemas na nossa vida, mas o Senhor, ele é maior. Assim como Ezequias, ele falou com o povo, olha, maior é o que está conosco, não temais, nem vos espantais por causa do rei da Síria. Olha que ele fala com ele, está os carros, os cavaleiros, o braço forte, a mão poderosa, mas lá em Israel, lá com o rei Ezequias, com aquele povo, estava o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos passar por muitos problemas durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa vida aqui na terra, mas a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Deus é aquele que nunca nos desampara. Ele é aquele que está conosco todos os dias, todo o tempo, a todo momento. Deus está ao nosso lado. Vamos para o tópico 3, que vai nos dizer sobre a oração do rei e o livramento do Senhor. A parte 1 vai falar sobre a oração confiante de Ezequias. Então o rei da Síria, para intensificar mais ainda as suas ameaças e a sua estratégia ali para vencer aquele rei, para invadir aquela cidade, agora ele envia cartas para Ezequias. E nessas cartas, então, a Bíblia vai dizer que ele está afrontando o Deus de Isaías, o Deus de Ezequias, o Deus de Judá, o Deus daquela nação, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Senhor, o nosso Deus. E Ezequias é aquele que então pega essas cartas, pega toda esta afronta, pega toda essa blasfêmia e apresenta ali perante o Senhor. Apresenta ali perante o Senhor. É muito sério essa atitude a qual Ezequias teve perante o Senhor, porque ele sabia que ele não poderia enfrentar aquele exército. Ele sabia que aquele exército era muito mais forte e poderoso do que ele, mas ali ele foi apresentar a Deus aquele problema, aquela dificuldade e confiar inteiramente no Senhor, porque somente o Senhor poderia lhe conceder a vitória. E aquela blasfêmia daquele rei perante o Senhor, ela fez com que Deus destruísse todo aquele exército e ainda matasse aquele rei forte, poderoso, a qual eles estavam falando, Senaqueribe, os seus próprios filhos assim o mataram. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque uma consequência muito grande pode vir nas nossas vidas quando nós blasfemamos assim do Senhor Todo-Poderoso. Aquele que blasfema do Senhor, ele vai sofrer uma consequência muito grande. Você pode falar mal de mim, pode falar mal de alguém, pode falar mal de qualquer pessoa e não acontecer nada com você. Mas quando você blasfema do Senhor, quando você começa a levar injúrias perante o Senhor é aquele que pega a guerra para ele. O Senhor é aquele que assume ali a causa, a situação. E quem enfrentará o Senhor? Quem vai ter coragem e vai ter força e poder e vai conseguir enfrentar e ter alguma vitória contra o Senhor nosso Deus? Ele que construiu todas as coisas, Ele que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. Então nós devemos ter muito cuidado
para que assim não venhamos a blasfemar contra o Senhor e sofrermos assim derrotas, consequências muito grandes na nossa vida. Deus conforta o rei. Então Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. Então, após Ezequias ali orar, apresentar a Deus aquela causa, aquela situação, aquelas cartas que ele havia enviado, derramar ali perante o Senhor na presença de Deus. Deus aquele foi que levantou o profeta Isaías. Isaías se apresenta ali perante o rei Ezequias e fala: Rei Ezequias, Deus ouviu a sua oração e vai conceder a sua petição com respeito ao rei Senaquerib. E a Bíblia vai dizer então que eles não tiveram que pôr a mão em espada, não tiveram que ir para a guerra, não tiveram perca de homens, perca de nada. Eles apenas confiaram no Senhor. E naquela mesma noite, Deus foi aquele que enviou o seu anjo. E o anjo do Senhor, a Bíblia vai dizer que matou de uma só vez 185.000 soldados assírios. 185.000. Enquanto o rei estava orando, junto com Isaías, Deus foi lá e enviou o anjo. Tem luta, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, tem luta que Deus guerreia por nós, que nós não precisamos colocar as mãos, apenas orar, confiar e acreditar em Deus, porque Deus envia o seu anjo e dá o livramento, dá a vitória, entra com providência. Deus restabelece, Deus cura, Deus restaura, porque Ele é todo poderoso, Ele é Deus. Então Deus ele conforta o rei. Deus ele manda uma mensagem porque o rei havia orado e esperava da parte do Senhor a resposta da sua oração. E por causa desta oração, o Senhor mandou o seu anjo e 185.000 soldados assírios foram mortos. E no fim, Deus foi aquele que usou os próprios filhos de Senaquerib para assim tirar a sua vida. Aquele rei cheio de pompa, aquele rei que achava que era o tal, o rei da cocada preta, vamos dizer assim, que achava que era todo poderoso, que não tinha ninguém na terra que poderia ir contra ele. Deus mostrou para ele que existe um que é maior do que tudo e do que todos. E este rei então morreu na sua casa pelos próprios filhos. Vamos para a nossa conclusão. Vamos para a nossa conclusão, irmãos. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. Então, como eu falei aqui, ninguém que afronta a Deus fica impune, Toda ação tem uma reação. Então, a ação que você tem de afrontar a Deus, você não ficará impune, porque Deus vai responder. E às vezes a ação de Deus, a resposta da sua afronta, da sua ação, ela pode ser assim muito ruim e desastroso para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta lição possa te ajudar, possa ter esclarecido algo a mais da parte do Senhor para você. O nosso muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, nos seguindo aí na nossa rede social, participando aí desse canal no YouTube. Essa foi a lição de número 11. Semana que vem nós estaremos aqui novamente com mais uma lição, com mais um maná maravilhoso da parte do Senhor para as nossas vidas. Até a próxima lição, no nome de Jesus.